Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, no verso 24, diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram sobre aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e correu rios, e assopraram o vento, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, louvado seja Deus, que todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele vai comparar como um homem prudente, louvado seja Deus, aleluia. Então, meus irmãos, temos que continuar pregando, temos que continuar evangelizando, temos que continuar entregando panfleto, louvado seja Deus, porque toda vez que você está praticando a palavra de Deus, você está edificando a sua casa sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos que estão aí do outro lado já escutou aquela historinha, louvado seja Deus, aleluia, que quando eu era criança eu gostava muito de, louvado seja Deus, de sempre estar assistindo a historinha deles, louvado seja Deus, que tinha 3 personagens. Um personagem fez uma casa de palha, e veio o inimigo, assoprou a sua casa, e a sua casa caiu, porque a sua casa não era resistente. O segundo também fez uma casa de madeira, e veio também o inimigo, e assoprou a sua casa, e a sua casa caiu, porque a sua casa também era fraca, não era uma casa resistente. Mas o terceiro personagem, ele fez uma casa de tijolo, de argamassa. Então veio o inimigo e assoprou sobre a sua casa, e ela não caiu, porque estava bem edificada. Assim a palavra de Deus, ela está falando conosco nesta noite, que todo aquele que não pratica a palavra de Deus é um homem, louvado seja Deus, aleluia, que vai ter como um homem insensato, que não está edificando a sua casa na rocha, mas está edificando, louvado seja Deus, na areia. Porque como então, Tavares, nós vamos, aleluia, conseguir edificar nossa casa na rocha? A palavra de Deus diz que, louvado seja Deus, aleluia, que aquele que pratica a palavra de Deus, esse vai ser comparado como um homem prudente, que está edificando a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a rocha que nós temos que edificar nossa casa todos os dias, a todos os momentos, é Cristo, louvado seja Deus. Mas como eu vou edificar minha casa? Eu vou edificar, louvado seja Deus, fazendo a obra de Deus, pregando, evangelizando, visitando, fazendo oração na casa das pessoas, louvado seja Deus, aleluia. Assim eu estarei edificando a minha casa, louvado seja Deus. E que se eu quero a minha casa ainda mais rígida, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou buscar Deus na madrugada, porque a palavra de Deus diz que aqueles que me buscam na madrugada são aqueles que me amam, esses me acharão. Então é a palavra de Deus que está dizendo isso, louvado seja Deus. Não é Tavares que está dizendo, mas sim a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós não ver a nossa casa caindo, então nós temos que edificar ela na rocha. Louvado seja Deus. Essas pessoas que são pedreiros, eles sabem que se não fizer uma casa bem firme, com coluna, com ferragem, com cimento bem firme, vem uma chuva, vem um vento, a casa ela pode até cair, ser destruída, porque não estava bem firme. E assim, ó, é a nossa casa espiritual, ela tem que ser bem firme para resistir à luta e às tempestades da vida. Fica todos com Deus.
Quai, seu app de vídeos curtos.